Damião, tá me ouvindo? Desculpa, eu tive um dia péssimo no trabalho. Dia péssimo todo mundo teve. Eu, por exemplo, passei o dia na feirinha e não vendi quase nenhum artesanato. E eu? Fiquei o dia corrigindo prova. Cada erro de português. Mas lá no posto de saúde a coisa foi pior. Fui atender uma menina que parecia ter levado um tombo. Tava cheia de marcas pelo corpo. Mas quando fui ver bem, eram marcas de abuso sexual. Estragou o meu dia. Credo! E o que foi que você fez? Fiz o que podia fazer naquele momento como enfermeiro. Executei o procedimento padrão de exame indicado pela Organização Mundial de Saúde e encaminhei para uma equipe multiprofissional, médico, psicólogo e assistente social. Ainda bem que essa criança foi pro posto de saúde para receber atendimento. Mas tem outros espaços que também podem servir como locais de escuta da vítima. A delegacia, a escola, a própria família. Além do dever moral, a gente também é obrigado a dar esse encaminhamento. Está no Estatuto da Criança e do Adolescente. Ainda bem que esse tipo de coisa não acontece tanto hoje em dia. Você que pensa, Neuza. Lá no colégio onde eu trabalho, já ouvi uma história de criança que sofreu abuso. E outra, isso pode acontecer em qualquer lugar. E por mais incrível que pareça, principalmente dentro da família. Por isso é fundamental ter vigilância constante. Como é que pode ter tanto se a gente ouve falar tão pouco nisso? Os números estão aí para quem duvida. Em 2013, o Disque Denúncia Nacional registrou mais de 120 mil denúncias de violações de direitos de crianças e adolescentes, uma em cada 4 de violência sexual. Há uma estimativa de que 27 crianças e adolescentes de 10 a 19 anos sofram abuso sexual por dia. Isso fora quem não é atendido pelos hospitais, postos de saúde e outros serviços da rede de proteção que ninguém fica sabendo. Gente, então o problema é mais grave do que eu pensei. Infelizmente, tem muitas formas de violência sexual, como, por exemplo, o abuso sexual e também a exploração sexual. Mas qual a diferença do abuso para a exploração? O abuso e a exploração sexual, eles fazem parte de um conceito maior que é a violência sexual. A principal diferença entre os dois é que a exploração sexual pressupõe uma troca, seja de dinheiro, de favor, ou de entrada, ou de alguma coisa. É uma mercantilização do sexo da criança ou adolescente. Já o abuso, ele normalmente acontece quando a sexualidade da criança ela é invadida por um adulto ou por uma pessoa maior para sua gratificação sexual. Quando a gente fala de abuso sexual, não necessariamente pressupõe, o ato carnal, a penetração. Ele pode ser através do assédio sexual, do voyeurismo, do exibicionismo, que é quando o adulto tem, por alguma razão, desejo de mostrar seus órgãos sexuais ou posições sexuais para uma criança ou adolescente. Hoje é muito comum você falar que qualquer abuso sexual contra a criança ou adolescente é pedofilia e qualquer agressor é um pedófilo. A pedofilia é uma doença, é um desvio da sexualidade que faz um adulto ser atraído por uma criança e de uma forma compulsiva. O pedófilo ele pode ter isso e nunca cometer um abuso. Quando a gente fala de estupro, a gente já fala de uma criança que ela foi agredida e foi forçada através da violência para praticar um ato sexual. Então, a gente está falando de um abuso sexual físico e que ele foi fruto de uma violência. E a criança, se ela for abusada desde muito pequena, ela demora para perceber isso. E até que ela consiga perceber que todo esse processo que sempre causou algum desconforto ou dor, seja um abuso, já passou muito tempo. O Código Penal define estupro, violação sexual mediante fraude, assédio sexual e estupro de vulnerável como crimes. A pena é de 12 a 15 anos de reclusão e pode chegar a 30. Pena que no Brasil nem sempre as leis funcionem como deveriam. Mas você acha que esse tipo de abuso pode acontecer aqui na vila? Às vezes o problema está mais perto do que a gente pensa. Isso mesmo. Pela minha experiência, já vi que pode acontecer tanto em cidades pequenas ou grandes, com gente rica ou pobre, em lares desestruturados ou em famílias que a gente acha que são certinhas.
E o agressor também não tem um perfil específico. Quase nunca parece ser o lobo mau. Por isso, é uma questão de todos. Todos têm que participar. 61% das vítimas de abuso sexual são meninas, sendo que 39% delas têm menos de 11 anos. E aquele caso da menina do posto, Damião, como ficou? A gente lá no posto notificou o Conselho Tutelar e agora a Delegacia de Proteção da Criança e do Adolescente já está investigando. Gente, mas em que mundo eu vivia? Muita gente também não percebe, Neuza. Importante é você ficar ligada a partir de agora. Isso aí, vou abrir minha cabeça. Nem que tenha que abrir a cabeça com uma bolada. Um oferecimento Fundação